falar a verdade, foi uma das cidades que eu mais trabalhei, foi Senador Pompeu. Quando eu cheguei aqui em 2017, a cidade de fato estava um caos, por conta que o trabalho da Polícia Civil tinha sido interrompido, teve umas operações e meio que estava um pouco descredibilizada. E eu tive que voltar, assim, começar da estaca zero. Demonstrar para o judiciário que era uma polícia renovada, demonstrar que para o Ministério Público também, pegar a confiança de todo mundo e fazer o nome da Polícia Civil, e graças a Deus foi muito bem conduzido. É tanto que as pessoas sempre lembram, e sempre que eu estou aqui as pessoas me tratam com o maior carinho, e lembrando que eu sou senador, eu sou cidadão de Senador Pompeu. Muito bem. Doutor, é porque aqui na cidade nós já tivemos diversos episódios, e eu me lembro, ressalto aqui até um pouco rindo de um episódio interessante, que as pessoas realmente, como o senhor falou, não tinham a confiança da diferença que tem hoje. A polícia vem trabalhando, tanto a civil como a militar, cada dia incansavelmente, e é como o senhor falou, para poder conseguir pegar a credibilidade com a população é a parte mais difícil. Tem gente que acha que é só ser policial, fazer o seu trabalho, dar o plantão e tudo, mas tem a parte cruel do trabalho, que é o reconhecimento, né? Um trabalho policial é um trabalho muito complexo. Você vai lidar com as piores pessoas, que são os criminosos. Então você tem que não só ser honesto, mas também transmitir e mostrar que é honesto, para as pessoas confiarem no trabalho policial. Porque imagina só, se a população não confia, como fica dificultoso, como fica uma coisa tenebrosa, podemos dizer assim. Então, além de ser honesto, você tem que provar que é honesto, demonstrar que é honesto, as pessoas terem a confiança. Porque, cara, eu tiro, quando eu era adolescente, que eu era criança, eu nasci e me criei lá no Bom Jardim. Então, ninguém denunciava. Por quê? Porque tinha receio. Tem aquela falsa percepção que em alguns lugares pode até ser que seja assim, mas de forma geral as pessoas acham que os bandidos têm acesso a informações na polícia, que há, enfim, vazamento, e não tem. Se você não tem a confiança da população, para que de fato, não, confio naquela pessoa ali, eu sei que se eu denunciar algo de forma anônima, não vai sair. A pessoa é de 100% da minha confiança. Então, para isso, essa pessoalização, né, essa confiança que a população teve em mim, como tem no Dr. Helder, como tem em inúmeros outros policiais, é importante a gente transmitir para que as informações cheguem e a gente consiga fazer nosso trabalho, que é colocar os bandidos na cadeia. Mas anteriormente, né, voltando agora a minha época de adolescência e de infância, muitas pessoas no bairro não denunciavam porque tinha essa percepção que se denunciasse, o criminoso ia acabar sabendo, e como é que você ficaria na comunidade? Verdade. Então é algo que tem que ser combatido, tem que ser demonstrado que os policiais são sim pessoas de confiança, e você pode passar informações até mesmo de forma anônima, para a gente poder trabalhar. Agora, uma coisa também é certa, às vezes você pega uma informação de algo que está acontecendo e você não pode prender uma pessoa só com a informação, você precisa de provas. Por isso existe aquele mito, muitas vezes a pessoa, a polícia sabe que fulano é traficante, a polícia sabe quem foi que matou, a polícia sabe disso, e por que não prende? Uma coisa é você saber, outra coisa é você provar e demonstrar para o judiciário, para o Ministério Público, e o cara ser condenado com base em provas legais. Essa é a dificuldade. Pessoas leigas acham que é só saber. Não. Saber é uma coisa. Realmente, de fato, como a população, a polícia também tem muita informação.
Agora, o complicado do trabalho policial é comprovar, é reunir as provas para condenar aquela pessoa. Esse é o nosso trabalho. É muito interessante. Doutor, eu queria saber aqui, tenho certeza que as pessoas que vão nos assistir também têm essa curiosidade de saber como foi que partiu esse desejo na sua vida de ser policial e chegar até onde o senhor chegou. Rapaz, a história é gigante. É bom que a gente está no podcast e não tem limite de horário. Mas eu vou começar e você vai fazendo as perguntas, porque no decorrer tem muita história. Eu sou lá do Bom Jardim, não sei se você sabe, nasci e me criei lá. E para deixar claro que, apesar de morar num bairro, numa comunidade, meus pais nunca deixaram faltar nada para mim. Sempre indicaram que eu tinha que estudar, sempre me deram as melhores orientações, mas eu estava no meio da galera, né, da comunidade, e você via muita coisa, eu tinha acesso a muita coisa. Eu, como jogava bastante futebol, estava nos campos, então tinha a galera que ia usar droga, que ficava isolado, tinha nós que éramos mais da questão do esporte mesmo, gostava muito do futebol, todo dia tinha um racha, 3h30, 4 horas da tarde a gente já estava indo para o campo. Tinha um pessoal que ficava lá só para resenhar, enfim. O campo de futebol, na minha época, era a concentração de todo mundo que era da mesma idade e um pouco mais acima e abaixo se concentrava, né? Todo mundo da comunidade se concentrava ali no campo todos os dias. Ali que vocês tinham seus amigos e você vai nessa convivência você sabe que os caras metem assalto, sabe quem é o traficante, sabe o que os caras fizeram, eles conversam, às vezes estimulam a utilizar droga, me ofereceram dezenas de vezes. Então você é uma prova viva de que realmente quando se tem mentalidade firme, sabe o que quer e procura o melhor caminho, não tem... Na verdade é a base familiar que é o começo. Meus pais sempre me alertaram nessa questão. Apesar de eu estar naquele meio, né, junto com todo mundo, não sou melhor nem pior do que ninguém, estava no meio dos caras, a gente jogava no mesmo time, às vezes jogava contra, mas assim, tinha muito aquela questão de honrar pai e mãe, né? O pai falar uma coisa e você obedecer e saber que o que ele está falando é o melhor, que é o certo, que é o correto. Então isso não está em lei nenhuma, mas moralmente e na sua consciência, você mesmo muito jovem, você não quer desrespeitar seu pai, você não quer fazer com que ele passe vergonha, né? Na verdade você quer orgulhar seus pais, e muitas vezes eles sempre conversavam, falavam qual era o caminho certo, não se envolva com isso, não se misture com fulano, não se misture com cicrano, a gente mora aqui, você pode até ir para o campo, fica mais, a sua postura é essa. Então vai orientando, que a primeira orientação vem da família, não é de escola, não é de nenhum outro local, né? Que é o seu primeiro contato coletivo é com a sua família. Um aprendizado, né? Você vai aprendendo com exemplos, né? Com as histórias do seu pai. Eu hoje lembro de muitas histórias que meu pai contou. Então todas essas histórias vão incutindo na sua consciência do que é o certo e o que é o errado. E ele sempre transmitiu muito bem. Mas eu estava no meio, como eu falei anteriormente, no meio da vagabundagem, né? Do pessoal tinha de tudo. Tinha pessoas boas, pessoas ruins e pessoas que eram indiferentes. Então, nesse contexto, não via muito perspectiva no estudo, porque você não tem o exemplo, né? Meu pai mexia com comércio, minha mãe também. E quando você não tem um exemplo dentro de casa, como é que você vai se espelhar? Mas eles sempre falavam uma coisa para mim, que se pudesse voltar no tempo, eles teriam estudado. Isso é fato, eu internalizei. Então, mas é muito complicado quando você é muito jovem, ter essa perspectiva que você pode mudar de vida, ou que você pode ganhar dinheiro com o estudo, porque você não vê, não visualiza. É diferente de um moleque que é filho de um médico,
é filho de um advogado, ele sabe que o pai dele ganha dinheiro com aquilo. Eu sabia que meu pai negociava, assim, inteligentíssimo, minha mãe também, mas, cara, ralava, começava 5 horas da manhã, 10 horas da noite, ele ainda estava correndo atrás do sustento da gente. Então é muito complicado e você não vê, você vai para a escola para passar o tempo. Eu ia para a escola para passar o tempo, jogar, e sempre eles orientando que o melhor que eu tinha a fazer naquela época era estudar, investir para ter um futuro. Só que você não consegue visualizar isso. O jovem, ele é muito imediatista. Só que nessas idas e vindas, nessas insistências dos meus pais, chegou um amigo nesse dito campo, onde tem tudo que não presta, onde tem maconheiro, tem ladrão, tem tudo. Também tem muita gente boa. Aí o cara, rapaz, o William, a gente tá com 17 anos, meu amigo Magno. A gente tá com 17, 18 anos, machão, procurar uma coisa pra gente. Cara, assim, eu consegui algumas informações aqui e sei que a gente pode ir para esse lado aqui do concurso público. Daí concurso público de quê? Aí ele disse, não, vai ter concurso da polícia agora. Vai ter concurso da polícia militar, da polícia civil, da guarda municipal, dos bombeiros e de agente penitenciário. Aí eu, cara, mas para entrar na polícia você não tem que servir o exército, aí depois os caras te chamam, aí tu passa por uma seleção interna. Isso era o que eu tinha na mentalidade, né? Porque era com meus pais e de forma geral a pessoa da comunidade falava que era assim, você tinha que ir pro exército e depois, se tu fosse dispensado, então se tu tivesse algum tipo de nota, tu ia direto para a polícia, não é isso? Que o pessoal fala, né? Nos campos de futebol. Aí eu não tenho que ser assim, não é assim não, deixa eu te explicar aqui. Aí ele, é o seguinte, é uma prova, português, matemática, raciocínio lógico e direito, e vai ter essas matérias, quem tirar mais ponto consegue o emprego, é assim que funciona. Só que quando a gente for estudar é diferente da escola, não vai ter uma pessoa lá pegando no teu braço, botando dentro da sala, não vai ter uma pessoa te incentivando, não, o professor chega lá, vai dar a aula dele, se você quiser prestar atenção, você presta, se você quiser ficar dentro da sala, você fica, se você quiser sair, ele está lá para ganhar o dinheiro dele. Você pagou o curso, meu amigo, pegou as apostilas, o serviço dele está prestado, o problema é contigo. Lógico que os caras vão orientar. Ele já tinha mais uma experiência, não sei como ele adquiriu essa experiência, mas ele já tinha uma mentalidade. Eu creio muito nas pessoas que são luz, assim, enviada por Deus nas nossas vidas. O propósito de vida de Deus na nossa vida é diferente. A gente não consegue enxergar naquele momento. Sim. Eu acredito que hoje, né, na sua carreira, e principalmente hoje que você está muito conhecido nas redes sociais, né, cada vez mais aumentando, já tem mais de 70 mil seguidores. 72 mil, é algo que mexe realmente, porque uma coisa é você viver no anonimato, outra coisa é quando você passa a ser conhecido, reconhecido e admirado. Então isso pesa muito na carreira do ser humano. Eu acredito que você tem lidado bastante com situações assim até surpreendentes, coisas que você nunca imaginou viver e hoje está vivendo. Então, isso aí sempre foi o propósito de Deus, que sempre foi maior na sua vida, né? Enviando pessoas. É verdade. Como é que você se vê nessa questão hoje de sendo um delegado influência digital? Deixa eu só retornar para a história lá continue lá do concurso. Então, para a gente concluir, não perder o raciocínio, depois eu volto para essa. Porque é muito assunto e é muita história. Mas, enfim, ele me explicou como é que funcionava a questão do concurso público. Daí eu sou um cara que sou muito focado e determinado. Então beleza, vamos lá pra gente ver como é que é. Vamos lá para saber como é isso aí. Você em fé mesmo, eu vou só para ver. Não, só para entender como é que funcionava, porque estava muito empolgado, o cara, né, e era muito meu amigo, a gente jogava junto no mesmo time, a gente sempre era campeão no mesmo time, eu jogava muita bola, viu? E hoje ele faz parte da segurança? Por que não? Ele entrou na polícia e depois saiu. Depois eu vou contando. Aí o que acontece? Eu liguei, não, vamos lá, vamos saber como é que é. Aí, daí cara, tem coisa que basta aquele estalo na sua vida. E a gente foi para a primeira aula, uma aula de direito constitucional.
não sabia nem, nunca nem tinha ouvido falar o que era uma Constituição. Constituição Federal, nunca tinha escutado esse nome. Aí a gente foi para uma aula de Direito Constitucional. Você sabe dizer o que é uma Constituição? Na minha opinião, eu creio que sejam os nossos direitos, lá onde é feito todo os códigos, né? Do direito. Mais ou menos isso aí, né? Mas isso aí é natural. Natural. As pessoas não saberem, porque isso não é um conhecimento comum. Olha a mudança de chave. Eu com 18 anos, 17 para 18 anos, tive acesso numa aula só, primeira aula de tudo constitucional. O professor chegou lá e foi explicar. Olha, a Constituição Federal é isso. São as leis que vão dar um norte ao ordenamento jurídico. É uma lei federal, uma lei magna. É a principal lei do Estado brasileiro que vai nortear, orientar o restante das leis. Todas as leis vêm dessa lei maior. Ela é a base, né? É a lei maior, é a base do ordenamento. Ponto. E ele foi explicar o artigo 1º, a Constituição, aliás, a República Federativa do Brasil, fala sobre soberania, enfim, e foi enumerando os incisos. E lá ele falou, né? Soberania, cidadania, pluralismo político, dignidade da pessoa humana, e foi explicando cada um. E aquilo, né? Uma informação simples que eu estou te passando agora. O que é a soberania? É um povo não se submeter a outro, né? Não tem intervenção de outros povos, nós fazemos nossas próprias leis, enfim. Ele foi dando esse resumo e eu fui compreendendo e fui achando aquilo interessante. Ao final ele fez algumas questões. Aí disse, você vai marcar, tem esse mnemônico aqui, e foi ensinando. Você só precisa saber disso. Isso aqui está desde 1988, não mudou nada. Quem aprendeu em 1988 é a mesma coisa de agora. Então vocês têm que investir nisso. Aí foi o estalo. Porque eu gostei da aula, me senti com bastante informação relevante que eu não tinha acesso, e foi onde o direito, pode dizer assim, que entrou na minha vida, o direito em si. E ao passar das aulas eu ia adquirindo conhecimento, e eu, como sou um cara muito focado, tenho hiperfoco, isso é óbvio, tenho hiperfoco nas coisas, eu fui adquirindo cada vez mais conhecimento. E com esse conhecimento, eu passei a ser reconhecido pelas outras pessoas como referência. E aquilo nunca tinha acontecido comigo. Tipo, era um moleque lá do Bom Jardim, que batia a racha, morava ali perto do canal, tava junto com a galera e tal. Até então nunca fui nerd, assim, tipo, nada de investir em estudo. E comecei a gostar daquelas matérias, direito penal, constitucional, administrativo, e aquilo ali começou a me tornar uma pessoa diferenciada. Ou seja, se você perceber que eu era a mesma pessoa há pouco tempo atrás, questão de meses, o que é que mudou na minha vida? Só o acesso à informação, o acesso a uma aula de direito constitucional. Mas ali, eu já estava vendo que era aquilo que ia me tornar igual, sendo um cara que morava no Bom Jardim, ou uma pessoa da aldeota. Dentro de uma sala de aula eu era igual a qualquer outro. Se eu tivesse o conhecimento que aquele cara, que, assim, por questão econômica, tivesse mais dinheiro do que eu, quem ia sobressair era eu. Aí isso aí eu comecei a gostar, porque isso é uma coisa que só dependia de mim. Se eu me esforçasse, eu ia ser o melhor. E estudei, prestei o concurso, fui para, aliás, só voltando um pouco, fui para a fila de inscrição do concurso. Lá me deparei com milhares de pessoas, eu muito novo, eu e ele, a gente muito jovem, e se deparava com pessoas de 30, 35 anos, 40, tinha uns senhores até de cabelos grisalhos. E eu falei, Magno, rapaz, um negócio aqui, eu acho que
é pesado, não vai dar pra gente não. Todo mundo correndo atrás desse salário aí, desse emprego, mas vamos tentar, né? A gente já tá aqui. Fizemos a inscrição, eu na época fiz a inscrição para agente penitenciário e fiquei estudando focado só nesse concurso de agente penitenciário, porque lá trabalhava um dia, folgava 3, o salário era bom, tinha porte de arma, aí tudo isso brilhava o olho. Aí acabou que inclusive na reta final deixava de ir por racha para estudar. Quando eu fui conhecendo, né? Conhecendo como é que funcionava o sistema de concurso público, que os professores vão te orientando, olha, teu concorrente, só depende de você, olha, é assim, você vai ter que estudar, não adianta nada você se esforçar agora e chegar na prova você não conseguir, você tem tempo perdido, então se esforça. Aí acabou que eu estudei e detalhe, comecei a gostar do estudo e comecei a me sentir uma pessoa importante e diferente. Não melhor, mas nem pior do que ninguém, apesar de ser do Bom Jardim, mas diferente, um cara que estava buscando alguma coisa, um futuro. Então nesse momento, aquilo enche você de energias, estudei, e parece mentira, o primeiro concurso que eu fiz, eu fiquei entre os 100 primeiros. Aí fui aprovado para o cargo de agente penitenciário. Pessoal, assim, muitas pessoas nem acreditaram, porque primeiro concurso que eu fiz, primeiro preparatório, mas só Deus e eu sabem o tanto que eu estudei. Deixava de fazer minhas coisinhas, né, que eu fazia da minha rotina, mudei minha rotina, porque tinha que ir para aula, ainda tinha que estudar em casa. E o senhor fez junto com o seu amigo esse concurso? Fiz junto com ele. Ele passou também? Ele não passou. Pra você ver como é ironia, o cara me incentivou, o cara me botou no caminho e não passou nesse concurso. É o propósito, eu sempre digo, né? O propósito ele leva você além. Mas ele continuou perseverando e passou em inúmeros outros concursos. Ele passou no concurso de bombeiro militar, depois passou no concurso da Polícia Civil para ser inspetor, e hoje ele trabalha no Ministério da Saúde. Assim, concursado, ganha seus 10, 15 mil reais, tranquilo. Inclusive, eu conversei com ele esses dias. Assim, tá bem estabelecido, né? E nós estávamos no mesmo contexto. O cara perseverou, não passou nesse primeiro, mas posterior. Talvez era algo, se tivesse acontecido comigo, eu teria desistido. Entendeu? Então ele estava muito mais preparado para perseverar do que eu, não sei, enfim, eu acredito nisso. Eu acredito muito nas questões de pessoas que são transportadoras de propósito na vida das pessoas. Tem gente, por exemplo, ele foi o teu principal amigo mesmo de verdade que te levou aí ao teu propósito. Até então tu não tinha despertado. Quando ele te mostrou o caminho, que te fez pegar mesmo, aí ele não foi aprovado e você foi aprovado. Aí talvez na mente dele, nossa, como é que pode? O William foi, eu não fui, eu que levei ele. Mas aí ele perseverou e a lei do retorno voltou, né? E ele está aí até hoje, porque Deus ele é justo, né? Isso. Então é muito legal ver isso aí, mais um motivo de quem não conhece a tua história de ver que a perseverança, o local, não quer dizer nada para quando Deus tem um propósito na vida de alguém. Não, e quando você age também, né? É óbvio que tem que ter o seu 50%. Você, beleza, todo mundo quer ser delegado, todo mundo quer ser juiz, todo mundo quer ser agente penitenciário, mas quem é que vai para aula todo dia? Quem é que deixa de fazer seus afazeres, muda sua rotina, constrói outros hábitos para conseguir aquele objetivo? Abrir mão de algumas coisas, renunciar, né? Abrir mão de tudo, assim, só vivia isso. Eu, como eu falei anteriormente, eu tenho hiperfoco nas coisas. Então, para mim também isso é uma vantagem, porque quando eu me vi na questão do concurso público, que eu só dependia do meu esforço para ser o que eu quisesse, meu amigo, isso brilhava meu olho. Eu ficava maluco com as ideias e desde essa época, quando você entra para a área de segurança pública, que todo mundo quer ser o quê? Delegado de polícia. Quer ser cargo e maior. Eu não era diferente, era o cargo máximo da segurança pública. Então, quando eu passei, que o cara, isso aqui é possível,
eu superei aquele monte de gente. E eu só tinha estudado o quê? 6 meses. Estudei 6 meses só, mudou minha vida. Mas eu investi, estudei mesmo, não ficava com esse negócio de, vamos lá, mostrando para os outros que estou estudando, ou então anunciando. Não, eu me trancava dentro do meu quarto e estudando mesmo, nos livros, pancada. Quando chegou no dia da prova, fui aprovado. E aquilo ali, né, deu uma mudança gigantesca na minha vida, porque eu com 18, 19 anos já era um cara que com pouco tempo comprei uma moto para mim, transportezinho, consegui comprar, andava assim de certa forma protegido, porque eu andava armado, e era um cargo de extrema responsabilidade, porque eu era agente penitenciário, trabalhava dentro do sistema, que é muito pesado, né? Psicologicamente você fica muito abalado com as situações, não abalado, mas é uma coisa que é muito forte e você tem que absorver e ter equilíbrio emocional para a cada 3 dias retornar e ficar 24 horas ali lidando com as piores pessoas. Então é uma coisa pesada emocionalmente, um ambiente muito hostil. Então eu muito jovem fui colocado nessa situação. Olha aí o detalhe. Eu era lá do BJ, lá da comunidade, via tudo, inclusive já vi colegas sendo assassinados na beira do campo, via conversa das mais variadas de assalto, de tráfico de drogas, de usuário, galera querendo experimentar, de pichadores, de tudo isso. Então tive acesso a essas informações na minha adolescência. E depois, logo em seguida, fui para dentro do sistema, bem novo mesmo. Outra preparação emocional para mim, gigantesca. Dentro do sistema, ou você aprende a ser homem mesmo e agir como tem que agir, com pulso, ou então eles lhe engolem, né? São os principais bandidos, todos concentrados. Se você acha que é complicado viver em sociedade, porque tem muito bandido solto, imagina numa sociedade onde só tem vocês, os trabalhadores, e o resto tudo de bandido. Imagina você trabalhar numa sociedade dessa. É bem complexo. É uma sociedade paralela. O presídio não é algo em pequena proporção, não. É como se fosse uma cidade. É uma cidade. Lá tem prefeito, lá tem funcionários, lá tem os líderes, lá tem nós trabalhadores que prestamos nosso serviço para poder manter a segurança interna e a segurança externa das outras pessoas. Porque se os caras fogem, o que acontece? A segurança da sociedade está comprometida. Exatamente. Tá tranquilo? Tá. Então, doutor, mais uma vez, recapitulando aqui o teu processo, né, o teu início, ele é muito interessante, porque quem não te conhece, né, desde do começo da tua trajetória não entende, vê que você passou uma escada como é o normal, natural da vida de quem tem um propósito e um objetivo a alcançar. Primeiro foi agente penitenciário, depois foi para outra função, até chegar onde chegou hoje, né? Aí lá no sistema eu exerci vários cargos, inclusive fui diretor também de unidade prisional, combatendo direto as questões das organizações criminosas, diretamente até nas unidades prisionais. Fui agente penitenciário normal. No início da minha carreira fui fechando cadeado, batendo cadeado, como a gente diz, né? O antigo carcereiro, né? Que isso aí já não existe mais essa nomenclatura. Hoje é policial penal. Na minha época era agente penitenciário. Hoje os caras já são policiais penais e foram reconhecidos até na Constituição, e é extremamente necessário. De fato, a polícia penal hoje já era necessária e hoje exerce uma função primordial para a sociedade. Então, eu creio hoje, né, hoje como delegado de polícia, que isso tudo foi uma preparação, entendeu? Que Deus ia colocar um fardo muito pesado nas minhas costas.
Então, assim, a minha infância, ter contato com tudo aquilo, depois, posteriormente, entrar pro direito e já logo em seguida conseguir o cargo de agente penitenciário, hoje policial penal, isso foi uma preparação para eu chegar aqui, hoje como delegado, e fazer minha função da melhor forma, assim, sem um equilíbrio emocional necessário. É tanto que quando eu cheguei aqui, também ainda era muito novo ainda. Apesar de eu ter passado 10 anos no sistema. Como eu passei ainda é muito novo, né? É, mais ou menos. Então, apesar de ter passado 10 anos, eu também cheguei jovem aqui. Em Senador, cheguei há 9 anos atrás. E o pessoal meio que ficava perdido, porque, tipo, na visão da população em geral, é tipo que o delegado é um cara mais velho, cabelo branco, né? Uma pessoa mais experiente. E eu já cheguei para ser delegado regional, então não ficava só em Senador, tinha responsabilidade na região inteira, muitas delegacias. E cheguei aqui, mas eu creio que é aquele negócio do propósito, né? Deus me colocou no lugar certo. Era a cidade mais complicada? Era. Mas vamos olhar pro lado bom. Aqui eu prendi muito vagabundo. E fez meu nome. Muito. Porque eu tinha muita vontade de trabalhar. E assim, a coisa que eu mais gosto de fazer é colocar bandido na cadeia. É o que eu mais gosto de fazer. É quem prejudica a sociedade ser posto na cadeia, no xadrez. Então, assim, se uma pessoa vê que senador naquela época era algo ruim para início de carreira, para mim foi o cenário perfeito. Eu tinha que chegar no caos, porque eu estava acostumado com caos. Eu nasci e me criei numa comunidade, fui trabalhar nos presídios, fui de agente penitenciário a diretor de unidade. Aí cheguei aqui, quando os bandidos achavam que estavam me enganando, eu já estava à frente, porque eu vivia aquilo. Além de viver dentro da comunidade, eu trabalhei com os piores presos, as piores pessoas no sistema. Então, quando eu cheguei numa cidade, de certa forma, pequena, eu dominava. Tinha muita vontade de trabalhar, gostava de fazer o que eu faço. Aliás, ainda gosto de fazer muito isso. Então, é assim, unir o útil ao agradável. E o resto foi história. Fazer que nem a história, né? Macau não faz bons marinheiros, né? Tem esse dizer, né? Então, para ser um bom naquilo que você precisa pegar uma maré agitada para ser um bom marinheiro. Então, tudo isso ocasionou o teu momento de alavancar até mesmo na tua profissão, no qual você já vinha tendo experiência, né?